Muito bem, agora são 11 horas mais 6 minutos. Você acompanha o Goiás Notícias comigo, J. Brito. Olha, você pode acompanhar pela internet, tvgoias.net, radiogoiasfm.com.br e também pelo site Enquanto Isso, itapaci.com.br e também jornalgoiasnoticias.com.br. O Mário Macaco já está aqui com a gente, né? Mais uma vez, eu quero aqui agradecer a presença do Mário Macaco. Mais uma vez, os microfones da Rádio Goiás FM. Mário Macaco, seja bem-vindo. Um bom dia a todos da Rádio Goiás FM, a toda a equipe. Bom dia ao jornalista J. Brito e a todos os ouvintes. Muito bem, a Rádio Goiás FM resolveu fazer aqui umas entrevistas com os pré-candidatos, né? Ontem foi a vez do pré-candidato Iron Soldado, hoje o Mário Macaco, amanhã Dedizinho, amanhã dia 29, quarta-feira. Mário, bom dia, mais uma vez bom dia. Como falei, é um prazer tê-lo aqui no microfone da Rádio Goiás FM. Uma liberdade de falar, Mário, em vez do senhor Mário. O senhor veio de onde, Mário? Qual cidade você nasceu? Como é que é a sua situação aqui em Itapaci? Eu nasci numa pequena cidade do interior de São Paulo, chama Palestina, que fica na divisa com Minas Gerais. E assim que eu decidi sair daquela cidade, depois de muitos anos lá, escolhi Itapaci e vim para essa cidade maravilhosa. Muito bem, está aqui em Itapaci já há quanto tempo? Cheguei aqui em Itapaci aproximadamente, deve fazer agora no mês de julho, no dia 29, 14 anos. O senhor, nas eleições de 2012, concorreu aí, enfrentando o PMDB, né, o Lizete e toda a turma, Gilmar Teixeira, Dedizinho, né? Eu queria que o senhor fizesse assim, um resumo de como foi aquela campanha de 2012. J. Brito, a eleição de 2012, ela foi uma eleição muito difícil para todos que participaram dela. Comigo não foi diferente, mas eu gosto de analisar aquela eleição mais pelo lado positivo, mais pelas coisas boas, do que pelo próprio resultado de qual eu não obtive sucesso. Por uma diferença muito pequena, perdi aquela eleição, mas fiz muitos amigos, né? Conheci muitas pessoas, conheci mais os problemas das pessoas, conheci mais a nossa cidade. E, por um outro lado, uma disputa como foi aquela nos ensina muito, a gente amadurece muito, e eu gosto de entender que o momento de uma eleição não basta simplesmente aquilo que a gente faz durante uma campanha, basta para que tenha um resultado positivo. Não, você tem que ter uma convivência, você tem que conhecer melhor as pessoas, e hoje eu vejo a razão por qual eu não obtive sucesso naquela eleição, porque eu precisava muito aprender com aquela disputa e aprendi muito. Graças a Deus, hoje sou um homem que convivo mais próximo da comunidade e mais próximo das pessoas. O que a gente vê na diferença daquela eleição, né, quando o senhor concorreu, com relação ao processo. O Lizete tinha e tem diversos processos na justiça. Agora, a diferença é que o senhor também detém ou é réu em um processo que corre na Justiça de São Paulo. Antes que o senhor respondesse, eu quero aqui registrar que nós recebemos um documento aqui, um papel. Segundo a menina que recebeu na recepção, quem entregou foi Manuelzinho, vindo da prefeitura, para perguntar sobre o processo de improbidade que o senhor responde, né, sobre o bloqueio de seus bens, sobre o porquê das contas da sua campanha em 2012, que foi desaprovada, e por que a sua esposa, dona Regina, está pagando multa na Justiça Eleitoral. Essas perguntas aqui, eu já tinha relacionado aqui para fazer, né? Mas eu queria que o senhor fosse por parte. Com relação ao processo de improbidade administrativa, como é que ele está em São Paulo? Olha, J. Brito, uma pergunta oportuna, uma pergunta que eu gostaria mesmo de responder para que a população de Itapaci tivesse conhecimento. Trabalhei em uma empresa durante 16 anos, e nessa empresa havia negócios em todo o país. E numa dessas oportunidades, eu como diretor da empresa, eu representava em momentos quando o proprietário da empresa não pudesse estar presente. E foi designado, num determinado momento, que eu fosse representar a empresa de qual eu era funcionário
a assinatura de um contrato de um show em São Paulo. Fui, representei a empresa no ato da assinatura do contrato, levei a procuração de qual a empresa me passava como funcionário. E a partir disso houve algumas divergências entre o Ministério Público com a Prefeitura, entendimentos na contratação de um show, de que esse show deveria ser contratado diretamente com o cantor e não a um intermediário que era a empresa de qual eu representava. O que aconteceu, houve uma denúncia do Ministério Público, de qual a Justiça acatou a denúncia e dando oportunidade para que todos esclarecessem. E o que é que o Ministério Público queria saber a respeito do Mário José Salles? Queria saber se ele era proprietário da empresa, queria saber se ele era sócio da empresa. Eu mesmo, antes de ser intimado dessa ação, alguns políticos de Itapaci já divulgavam uma inverdade, usando isso politicamente na cidade, dizendo que eu havia sido condenado por improbidade administrativa, que isso não é verdade, é uma mentira. E eu fui diretamente a essa cidade, mesmo sem ser intimado, dei-me por intimado, entreguei a cópia do contrato social da empresa desde a sua fundação até a última alteração, entreguei toda a documentação que comprova que eu fui simplesmente um procurador da empresa, um representante dela naquele ato. Eu vou dar um exemplo muito simples, para que as pessoas possam entender. A Rádio Goiás FM, com todo o seu grupo de comunicação em diversas cidades, tem um contrato no município de Pilar de Goiás. Aí o seu proprietário e diretor, J. Brito, no dia que a prefeitura o convoca para que a empresa vai até Pilar e não assina, para assinar o contrato, e ele, por um outro compromisso, não possa ir. E ele passa uma procuração para que o Vital Rafael, funcionário dessa rádio, vai o representar na assinatura daquele contrato. E o Vital vai e representa ele no ato da assinatura do contrato, não trazendo ao Vital nenhuma responsabilidade, porque ele é simplesmente o representante naquele ato. Eu estou muito tranquilo com relação a isso, tenho minha consciência tranquila, jamais recebi dinheiro público, jamais fui funcionário público ou gestor para mexer com finanças do município, e é uma questão de esclarecer, e isso já foi esclarecido, e num futuro bem breve a população saberá que o Mário tem a vida dele tranquila, tem a vida dele sem nenhum tipo de lisura. Jamais fiz isso na minha vida, não é meus princípios, e sempre combati isso aqui na cidade, e sendo que toda a população sabe da minha luta contra a corrupção. Deixa eu fazer aqui uma observação. A diferença que estaria nessa situação aí, uma coisa seria uma pessoa ser um funcionário para representar essa empresa na condição de funcionário. E outra coisa não seria, no seu caso, o senhor era funcionário ou era representante, detentor de uma procuração para representar aquela empresa? Não, eu era funcionário de da carteira empresa. Assinada. Eu era funcionário da empresa e era procurador dela também. Além de ter a carteira assinada, Isso. Foi como um preposto no Exatamente. caso. E não só eu, como mais outros 9 funcionários que trabalhavam na mesma condição, que nós éramos em 10 diretor responsável para a execução do serviço. Funcionava mais ou menos assim. A empresa pegava a pecuária de Itapaci. Então, um desses 10 funcionários, em poder dar uma procuração para representá-lo, cuidava de todo o evento, desde a assinatura do seu contrato, da execução da montagem, do acontecimento dos espetáculos, do recebimento e do pagamento. No caso do recebimento, sempre online para a conta da empresa, e os pagamentos eram feitos com cheque da empresa em nominal a cada profissional que prestasse serviço. E com relação ao bloqueio de bens, existe esse bloqueio? Existe, isso é um procedimento natural do Ministério Público. Em toda ação de improbidade administrativa, é uma ação natural e correta do Ministério Público, para que assegure que, se as pessoas lesou o patrimônio público, que os seus bens venham a responder pelos prejuízos que eles causaram. Muito bem, agora são 11 horas mais 16 minutos. Você pode participar com a gente aqui, ligando 3361-1770. As contas da sua campanha em 2012, elas foram desaprovadas. Por qual motivo? Esse é um fato importante a esclarecer para a população, que às vezes as pessoas diziam o argumento ou a própria lei. O que deixa um candidato inelegível é a falta de apresentação das contas e não a divergência nas contas.
O que houve na minha conta foi uma coisa muito simples. O Banco do Brasil forneceu para o financeiro, que foi o João Batista Curió, e para o contador da minha campanha, um extrato da minha conta de que nela havia passado o valor X. E o Banco do Brasil, através do sistema SPC Web, informou a Justiça Eleitoral que naquela conta tinha passado o valor Y. Por um equívoco do banco, induziu o juiz a erro. O próprio banco oficiou a Justiça Eleitoral, em razão da proteção do sigilo bancário, não poderia esclarecer aquele equívoco para mim, mas oficiou a Justiça Eleitoral para que ela oficie o banco, para que o banco mostre para ela onde foi o equívoco que ele cometeu. Esse processo já foi feito o recurso, onde o juiz reconheceu que houve um equívoco e encaminhou para o TRE, para que o TRE faça essa reparação. Dentro de poucos dias, nós teremos a decisão onde minhas contas estão totalmente normal. O senhor teme aí com essa situação jurídica, né? Com essa situação perante o TRE e também com a Justiça de São Paulo, o senhor não ter condições de ser candidato, registrar candidatura aqui em Itapaci? Não, isso é uma bobagem, isso não existe a mínima possibilidade. A chance disso acontecer é praticamente zero. O que acontece é que muitos boatos, de forma irresponsável, são colocados nas mídias, onde as pessoas têm conhecimento, sabem que isso é impossível, mas gostam de colocar um pouco de pimenta nessa relação política que acontece sempre antes das convenções. A população, meus companheiros, os eleitores, a cidade de Itapaci, fique tranquilo que o Mário nada deve e será candidato, estamos firmes e vamos para a disputa e vamos ganhar a eleição. Agora são 11 horas mais 18 minutos, tem aqui uma outra pergunta que veio do pessoal da Prefeitura. O porquê que a senhora Regina, sua esposa, está pagando multa, ou estaria pagando multa na Justiça Eleitoral? Na campanha de 2012, a minha esposa, ela fez uma doação da locação de um imóvel para a campanha do Dr. Célio, deputado federal, aonde foi colocado o valor estimado daquela doação no valor de R$2.000. Mas meus adversários foram em Goiânia, e lá em Goiânia eles fizeram uma denúncia de que ela poderia doar só R$1.750 e não R$2.000. E por R$250 ela teria que pagar uma multa. É um equívoco deles, porque valor estimado em campanha eleitoral, qualquer cidadão pode doar até o valor de R$50.000, mas fazem questão de não ler a lei e tumultuar e levar informação equivocada para a população. Agora são 11h19. Queria que a Gisele, que está atendendo o telefone, se alguém ligar, em vez de mandar esses papéis aqui, olha, transferir para cá, que a gente quer ouvir as pessoas perguntando. Ô Mário, a gente lembra que na eleição de 2012, na campanha de 2012, o que mais se bateu foi a condição de Elisete estar com processo, está praticamente impedido, e com isso ele conseguiu registrar a candidatura e até foi eleito. O que é que você me diz disso, de você estar hoje com esse processo e qual a diferença que você vê de você hoje também com o processo, mesmo que não tenha uma condenação, mas há um processo, a sua diferença, situação hoje com aquela situação que o Elisete tinha e você batia para que as pessoas não preferissem uma pessoa que tem processo? É completamente diferente. Eu jamais bati no prefeito porque ele tinha processo. Não, sempre bati e sempre combati eles pelos atos que eram praticados na sua administração. E uma outra coisa, eles tinham era condenação, é diferente. Eu sou uma pessoa limpa, eu tenho nós temos um princípio que chama indubio pro réu. Enquanto não há uma decisão, uma condenação, todo mundo é inocente perante a lei, e eu sou inocente perante a lei e perante minha consciência. Combati aquela administração porque entendia que ela era corrupta, assim como combate a administração atual e outras administrações e outros políticos da nossa cidade que vêm a ter esse comportamento que fere o princípio da ética e da moral. Todos me conhecem, sabem da minha vida e sabem como eu ajo com relação a essas coisas. Agora, nós temos que entender aquilo que é verdade e aquilo que é politicagem. Nós não podemos mais, uma cidade como a nossa, viver na avaliação de um candidato sobre politicagem de quem não tem a mínima condição moral de apontar o dedo para qualquer pessoa, principalmente para mim. 11h21, tem alguém na linha para falar com a gente? Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Edson Gonçalves Araújo. Edson, fica à vontade, o Mário está te ouvindo.
uma proposta do Mário, a pergunta do Mário, que proposta tem na área da saúde. Ok, obrigado pela participação. Está muito defasado. Edson, sua pergunta é muito oportuna. A saúde é uma das pastas mais importantes que existe na prefeitura. É uma pasta que tem recursos próprios, é uma pasta que tem condições de prestar um bom serviço público. Eu tenho o entendimento que quem tem que cuidar da área da saúde é quem é da saúde. E graças a Deus eu tenho dois companheiros muito bons, que é o Dr. Vitor e o Dr. Fábio, que estará junto comigo para fazermos um grande projeto. Fiz uma avaliação da saúde em cidades equivalente a Itapaci e sei realmente como que nós estamos vivendo uma calamidade na área da saúde. Uma falta de respeito com o funcionário, uma falta de motivação, uma falta de responsabilidade com pagamentos, uma falta de projeto. Nós não podemos ter uma administração vulnerável, sem planejamento, sem foco, sem saber aonde queremos chegar na saúde. Do primeiro dia do próximo mandato, o prefeito que sentar naquela cadeira, ele tem que saber o que ele quer no final do ano, o que ele quer melhorar na saúde. E nós vamos ter que começar do zero, porque infelizmente a nossa saúde está uma calamidade. Mas vamos trabalhar com profissionais qualificados de todas as áreas, para oferecer um bom serviço público e atender a população, principalmente a mais carente, em tudo que ela precisa, porque a saúde é a coisa mais importante na vida das pessoas. Agora são 11h23, tem mais alguém para falar com a gente? Alô, bom dia. Alô, Oi. Bom dia, quem está falando? A Kátia, professora Almeida. Kátia, pode fazer a pergunta, o Mário está te ouvindo. Eu queria fazer a pergunta para o senhor Mário sobre a renda cidadã. Fala que vai sair, vai? Tá ok, obrigado pela participação. Obrigada. Olha, Kátia, minha esposa é a coordenadora deste programa. O programa da Renda Cidadã, em razão de dificuldade financeira do Estado, ela houve uma suspensão temporária. Há poucos dias atrás, o governador lançou novamente um novo modelo da renda e foi encomendado agora a confecção dos cartões e a partir do próximo mês os beneficiários receberão os cartões novos e também receberão uma mudança que alguns que estão na Renda Cidadã, que são beneficiários dela, irão fluir para o Bolsa Família, porque é o seu perfil. E alguns do Bolsa Família irão para a Renda Cidadã. Mas dentro de pouco tempo, acredito que o governo do Estado retomará esse programa. Agora são 11h mais 25 minutos, mais uma participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Aqui é o Toninho da Vila Santana. Oi, Toninho, pode fazer a pergunta. Na verdade, eu não quero nem fazer uma pergunta, eu quero fazer um agradecimento ao seu Mário aí. Tá, pode falar. Pelo convênio que ele conseguiu aí no Colégio Assunção. Se não fosse ele, meu filho não estaria estudando lá. Ok, Eu quero agradecer ele, quero ir pessoalmente na casa dele, pela sinceridade que eu fez por Itapaci. Ok, obrigado pela participação. Mário. Olha, Antônio, esse convênio ele é de suma importância para todos os alunos que lá estudam, que era um total, se eu não me engano, de 957 alunos que foram beneficiados por esse convênio, aonde no estado de Goiás houve um corte profundo desses convênios, mas com muito trabalho, com muita dedicação de toda a direção da escola, das irmãs do Colégio Assunção, do Dr. Célio, do Thales Barreto e da sensibilidade do governador Marconi Perillo em nos atender e autorizar que aquele convênio fosse reformado. Estarei sempre à disposição do Colégio Assunção, que é um colégio que nos orgulha muito, é um colégio onde as pessoas dedicam dia e noite para ensinar com qualidade os filhos de todos os itapacinos. Eu tenho orgulho de ter ajudado e estarei sempre à disposição. Agora são 11h26. Ô, Mário, a gente vê que você é uma pessoa que acorda cedo e vai dormir tarde, né? As pessoas questionam e perguntam para a gente, tem aqui uma pergunta que pedi para fazer, me pediram para fazer a você. O que é que você faz para sustentar a família, para casa? O que é que você faz durante todo o dia, assim? Olha, J. Brito, essa pergunta, quem direcionou para mim foi o pessoal da prefeitura, que veio naquele. Uma coisa eu garanto para o pessoal da prefeitura, com o salário da prefeitura não é,
e com nenhum tipo de salário de qualquer órgão público que seja. Tenho meus negócios, eu e meus filhos, temos alguns comércios em Goiânia, temos o restaurante Campai, que quem da prefeitura não conhece, lá no Framboyant, lá no Alto da Glória, que possa passar lá e conhecer, que nós receberemos eles lá com prazer. Temos uma empresa onde presta serviços em vários setores em Goiânia. Enfim, a minha vida particular é uma vida que diz respeito somente a mim, a minha família, mas eu não tenho nada que esconder e falar. E vocês da prefeitura que mandaram, tenho certeza, com dinheiro público, eu jamais fiz um prato de comida para um filho meu comer. Agora são 11h27, tem alguém na linha para fazer uma pergunta? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom, tem alguém na linha, mas não está ouvindo a gente. Vamos continuar aqui com a conversa com o Mário Macaco, ele que é pré-candidato a prefeito aqui em Itapaci. Olha, eu queria que você falasse, Mário, a respeito. Você tem perto de você diversas pessoas que podem ser aí um pré-candidato, né? Eu tenho aqui do meu lado aqui nos estúdios o Toninho, né? Tem o Salvador também, que já foi vice junto com você. Tem também, poderia ser aqui o Dr. Fábio e também, quem sabe, o Adedzinho. Eu queria que o senhor falasse um pouco, assim, rápido, né? Mas falasse um pouco o que você acha de cada um desses aí. Primeiro, Toninho. Olha, eu tenho a grata satisfação de ter o Toninho como um companheiro meu. Foi companheiro meu na eleição passada, em 2012. Sabe, conhece a minha intenção e os projetos que eu tenho para a cidade. É uma pessoa experiente, uma pessoa que já participou da administração do Salvador, foi vice do Salvador, e eu tenho ele como um grande companheiro e pode ter certeza que eu tenho orgulho todas as vezes que menciono o nome do Toninho, porque eu conheço a sua índole, conheço a sua família e sei o amor e o carinho que ele tem por essa cidade e pela população de Itapaci. Salvador. Salvador é um homem simples, um homem humilde, mas um homem de caráter, um grande companheiro, uma pessoa que eu tenho muito orgulho de estar ao seu lado, ao lado da sua família, uma pessoa do bem, uma pessoa que procura sempre estar do meu lado nos momentos difíceis, com a experiência que teve quando passou pela prefeitura, um homem de autocrítica que sabe o que errou e onde acertou e que me ajuda muito. Eu tenho muito orgulho de ter o Salvador do meu lado. Doutor Fábio. Doutor Fábio, um grande amigo, um grande companheiro, um grande profissional, um homem querido da população de Itapaci e que vai contribuir muito comigo nesse processo eleitoral, sendo ele fazendo parte da chapa ou fora da chapa, mas está comprometido com o nosso projeto. É um homem, junto com o Dr. Vitor, que vai ajudar a gente a revolucionar a saúde aqui desse município. Adedzinho. Adedzinho é um político jovem, um menino ainda que está com um futuro muito grande politicamente em Itapaci. É um rapaz que eu tenho por ele admiração, uma disposição muito grande, corajoso, determinado naquilo que quer, e tenho a alegria de ter ele do meu lado hoje. 11h29, vamos saber quem está querendo falar com a gente. Alô, bom dia. Não saiu, Brito. Por enquanto não tem ninguém na linha. Pois é, eu fiz aqui um resumo. Nada pessoal, como eu sempre falo, que a gente faz aqui é um trabalho jornalístico e a função da gente é levar informação e tentar fazer com que o candidato ou pré-candidato passe aquilo que ele deseja para os ouvintes. Eu falei do Toninho, eu considerei aqui o Toninho um especialista. Eu digo o seguinte, o Toninho já foi vereador, já foi vice, já foi até prefeito, né? Acredito por não estar morando em Itapaci, dificulta um pouco a sua aproximação, apesar de que agora o Toninho já engajou de morar aqui em Itapaci, né? Ele que tem contato apenas, pelo meu ver, com as pessoas ligadas à política. O que falta é se envolver mais com o resto do povo. Olha, Salvador, ao meu ver, Salvador que a gente pode chamar de um bom vizinho, é um eterno prefeito. Ele não ofende a ninguém. Está sempre de bem com tudo e com todos. É o único que tem credencial para entrar em qualquer casa aqui em Itapaci. Não que os outros não tenham, mas Salvador todo mundo conhece. Dr. Fábio, ele não tem o dom do líder. É isso que eu observo, do comandante, né? Ele não tem aquela coisa de comandar. A sua postura indica uma pessoa para servir. A sua projeção de voto pode estar ligada à sua profissão e pelo fato de ainda não definir de qual lado está. Isso pode mudar a partir de quando resolver declarar o lado que estará politicamente. Eu vejo o Adedzinho
como um avanço e a esperança do povo, do novo, na verdade. A expectativa da juventude e da ideia nova no poder. Pode estar surgindo uma liderança nova, quem sabe. Quem sabe também essa é a sua segunda chance. Tem alguém para falar com a gente aqui? Alô, bom dia. Bom dia. Qual o seu nome? Só tem uma pergunta para o senhor Mário. Pode fazer. Tiago. Tiago, olha, fica à vontade. Senhor Mário, o senhor falava que 70% da prefeitura era comandada por quadrilha. E assim, hoje o pessoal vê que esse pessoal está tudo do lado do senhor. Eu queria saber o que o senhor tem a falar sobre isso. Muito bem, obrigado pela participação. Olha, Tiago, o que você precisa entender é que o que eu falei naquele momento, naquela eleição, eu não penso diferente das pessoas que fazem as coisas erradas. Agora, hoje nós não podemos analisar dessa forma porque nós vivemos dois processos distintos, que é o processo eleitoral e depois um processo administrativo. Então a gente precisa analisar que as pessoas que votaram no ex-prefeito Olizete não rasgaram o seu título e jogaram fora. Para alguém eles vão votar. E esse eleitor, ele foi distribuído entre os vários candidatos. Por exemplo, eu tenho pessoas que me apoiam hoje, que eram companheiro do Olizete, mas os outros candidatos também têm pessoas que eram do lado do Olizete que acompanham. O que a gente tem que analisar é que essa fase é uma fase que pertence ao passado. Nós temos que pensar daqui para frente. Qual é a equipe? Quem é que vai estar à frente da prefeitura? Quem é que vai comandar as ações da prefeitura? Qual é a equipe que vai ser escolhida? Aí sim, essa sua preocupação terá sentido. No momento que, se Deus permitir que eu venha vencer as eleições, vocês vão ver que forma que será tocado, aí você poderá fazer essa análise. Agora, que a sua pergunta, ela tem toda a razão, ela tem, porque eu sempre combati aqueles que fizeram mal a essa cidade. Agora são 11h34. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Tem alguém para falar com o J. Brito? Alô, bom dia. Bom dia, quem está falando? Bom dia. Bom dia. Eu Joaquim, do Cidade Almeida. Ô, Joaquim, pode fazer a pergunta. Eu queria perguntar para o seu Mário o que ele tem para o esporte aqui do Itapaci, as pessoas que ele vai colocar, que ele pretende colocar, os cargos do esporte do Itapaci. Ok, obrigado pela participação. Olha, Joaquim, uma coisa eu garanto para você, nós vamos montar uma equipe competente, mas uma equipe que trabalha. Nós não vamos usar a Secretaria de Esporte para poder fazer contrato de pessoas que não entendem nada de esporte. Nós não vamos usar a Secretaria de Transporte como meio de empreguismo de companheiro político. Nós vamos montar uma equipe que gosta do esporte, que vai levar o esporte de Itapaci aonde ele merece estar. E uma coisa eu te garanto, Itapaci vai participar de toda atividade esportiva que tiver no estado. Ô Mário, o que a gente viu hoje é que, junto com vocês estão pessoas que estavam ligadas lá ao Olizete e ao Demo, né? Como o vereador Ronaldo Paixão, o Zilto, entre outros. E também a gente escuta falar que o outro lado ficou com um lado bom do PMDB. O que é que você acha? Que lado que você ficou? Olha, o lado que eu quero ficar é o lado de todos os itapacinos. Não existe essa questão de lado bom e lado ruim, não. Nós temos que entender que a política, a arte de se fazer política é a arte do diálogo. A gente precisa sempre acreditar nas pessoas que elas são capazes de mudar o que pensam, de mudar o seu comportamento. O que não pode é a gente mudar em razão de algumas pessoas. Não, eu fico feliz com o apoio que recebo de parte do PMDB e gostaria sim de ter todo o PMDB me apoiando, porque eu não prego divisão na nossa comunidade. Nós temos que fazer política para unir a nossa comunidade em torno de um projeto sério, de um projeto pré-definido, planejado, não tocado de acordo com o vento, aonde a gente possa, com orgulho, chegar lá na frente e olhar e saber que valeu a pena. Eu, J. Brito, fico às vezes contrariado. Ontem, por exemplo, eu estive em Rubiataba, resolvendo um problema de uma pessoa daqui. Quando eu chego em Rubiataba e vejo na entrada da cidade aquela placa faculdade e saber que os nossos estudantes têm que sair daqui para estudar lá em séries, porque não houve um projeto
um projeto com metas para que tivéssemos essas escolas aqui. Na questão dos universitários, é uma coisa importante. Fico feliz com o transporte que hoje vocês têm, mas garanto a todos vocês que se eu tiver essa oportunidade, além de manter o transporte escolar, eu vou melhorar ele muito. Nós pegamos os nossos alunos uma rodovia perigosa. No próximo, se eu tiver essa oportunidade, todos serão assegurados, todos vão ter seguro de vida. Não podemos colocar a nossa juventude em uma situação de risco sem ter o poder público assegurado de uma possibilidade de um incidente. Então, o que nós temos que discutir para a nossa cidade são projetos que venham a beneficiar todos os segmentos. Nós não podemos dividir lado bom e lado podre. Isso não existe. Nós somos uma comunidade só. Temos que conversar com a oposição, temos que conversar com todos os segmentos, temos que conversar com a associação comercial, com o sindicato de produtores rurais, com o sindicato de trabalhadores, com todas as entidades, com todas as religiões, com toda a comunidade, para traçarmos o nosso futuro. Essas conversas fiadas, querer ganhar eleição, com crítica, querer desconstituir a imagem das pessoas, sem discutir projeto que venha beneficiar a família Itapacina, esse é o caminho que nós percorremos até hoje. E o fruto está aí, de um partido que praticou isso a vida toda e que nos entrega hoje um município endividado, um município quebrado, um município falido e um município administrado sem nenhum tipo de planejamento. Não é isso que eu sonho, não é isso que eu quero. Pode ter certeza que as coisas serão diferentes. Agora são 11h38, temos alguém na linha. Alô, bom dia. Alô? Bom dia. Bom dia, quem está falando? Ok, obrigado pela participação. Joaquinzinho, essa pergunta sua é importante. Itapaci precisa se reorganizar. A administração ela foi dilapidada, é uma administração que perdeu a maioria dos seus benefícios. E só para vocês recordar, no mandato do ex-prefeito Salvador, se eu não tenho esse dado oficialmente, mas me parece que foi adquirido em torno de automóveis e maquinário mais de 32. E hoje a nossa prefeitura não tem isso. Então, o que é que acontece? Quando a prefeitura não tem maquinário, não tem equipamento, ela começa a fazer o desvio de finalidade. Ela recebe do governo federal máquinas e caminhão através do PAC para atender a zona rural e o pequeno produtor e dizia, hoje a gente vê o caminhão do PAC fazendo mudança eleitoral, trabalhando em áreas que não é a finalidade desse equipamento, mas nós vamos organizar. Vamos ter uma equipe na Secretaria de Transporte, aonde ela vai cuidar da zona rural, aonde vamos acabar com o sofrimento das pessoas na questão de mata-burro, de pontes, e vamos montar uma equipe, vamos ter foco, vamos ter objetivo e vamos trabalhar muito para a gente colocar Itapaci no rumo. Muito bem, são 11h39. Quero aqui, Mário, colocar os microfones à sua disposição para as considerações finais da nossa entrevista. Olha, J. Brito, eu quero agradecer este momento, quero parabenizar a Rádio Goiás FM, quero agradecer a todos os meus companheiros que me incentivam todos os dias nesse projeto, agradecer a minha família, dizer ao povo itapacino, quero agradecer a todos de coração que me recebem nas suas casas, eu e a Regina, que recebe e conversa com a gente com o maior carinho. Quero dizer a vocês que essa luta não é uma luta minha, é uma luta de todos nós, é uma luta onde nós temos um bem maior, que é a nossa cidade, que é os nossos filhos, que é os nossos netos. E vamos esquecer o passado, vamos nos unir, vamos deixar a politicagem do lado de fora, vamos pensar numa coisa boa para o nosso futuro. Precisamos preocupar, Itapaci está sofrendo, nós não temos emprego, as pessoas não têm renda, as pessoas não têm oportunidade. Vamos fazer uma administração com todos os segmentos da sociedade, vamos nos unir, fazer um grande projeto e vamos pensar em trazer indústria, emprego, já no primeiro ano, seja quem for o prefeito, que dedique, que compre uma área, que aproveite o incentivo que o governo do estado deu ao Vale São Patrício,
Hoje vocês veem que aqui em Rialma se fez um distrito industrial na beira da BR, aonde está instalando 2 empresas da área de alimentos, que vai dar centenas e centenas de empregos. Lá em Goianésia se inaugurou a faculdade de medicina e está inaugurando, agora iniciando a fábrica da Hyundai, e nós não temos uma lei municipal de incentivo para isso, nós não temos área, nós não temos distrito. Então a politicagem, a demagogia, as pessoas têm que olhar, aqueles que estão no poder, que têm mandato há 10 anos, há 12 anos, olhar para trás e ver o que fez. Eu acredito que as pessoas possam mudar, nós temos que acreditar. Vamos deixar de picuinha, de ofensa, todo pré-candidato merece respeito, todo pré-candidato tem que levar as suas propostas para a comunidade analisar de forma respeitosa e também ser respeitado pelo eleitor. Você não pode medir a personalidade, a honradez e a capacidade de uma pessoa pela sua régua. Você tem que medir pela sua capacidade e analisar e levar ideias a todos. Fica aqui o meu respeito a todos os partidos políticos, ao PMDB, a todos os partidos, a todos os políticos, o meu respeito a toda a população. Aqueles candidatos que entender que algum partido não é útil para ele, que possa vir somar com o Mário Macaco. Eu estou de braços abertos para que a gente possa fazer um grande projeto para a nossa cidade. Quero aqui agradecer ao povo itapacino, deixar o meu carinho aos meus companheiros e especialmente à minha esposa, que tanto luta e que sempre está ao meu lado. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui na Rádio Goiás, no Goiás Notícias, e desejo ao senhor boa sorte, né? Boa sorte nessa nova empreitada aí em 2016. Muito obrigado, um grande abraço. Muito bem, são 11h43, está chegando o Miguel Cacheta com resenha. Antes, quero falar o seguinte, olha, a coordenação do programa Bolsa Família, através da Secretaria de Ação Social Itapaci, comunica a todos os beneficiários do Bolsa Família e providencia a pesagem até o dia 29 de junho, quarta-feira, no posto de saúde mais próximo. O não atendimento pode acarretar no bloqueio do cartão pelo sistema. Está vindo aí o resenha esportiva com Miguel Cacheta e Vital Rafael.